Antes de começarmos, deixe-me perguntar algo. Se sua filha estivesse em coma após um acidente de carro devastador e os médicos dissessem que ela tinha chance de recuperação, com tratamento adequado custando 4 milhões de reais, o que passaria pela sua cabeça? O que você faria? Meu pai fez sua escolha. Enquanto eu estava inconsciente na UTI do Hospital Sírio-Libanês, ele assinou papéis que me deixariam morrer. Tudo para colocar as mãos no fundo fiduciário de 75 milhões da minha mãe. O que ele não sabia era que meu advogado estava na sala gravando cada palavra de seu cálculo frio sobre o valor da minha vida versus o valor da minha herança. Eu sou Letícia Tavares, 32 anos. E quando acordei daquele coma, não o confrontei. Fiz algo muito mais devastador que destruiu seu império médico de R$500 bilhão em exatamente 24 horas. Se você está assistindo isso, por favor se inscreva e deixe-me saber de onde você está assistindo. 3 meses antes do acidente, sentei na mesa de mogno do escritório do meu pai no Grupo Médico Tavares, observando-o deslizar mais um formulário de doação de caridade na minha direção. A Fundação Tavares para a Inovação Médica. Um nome que soava nobre até você olhar mais de perto para onde o dinheiro realmente ia. Apenas assine, Letícia, disse Roberto Tavares, nem mesmo olhando para cima do telefone. É uma simples dedução fiscal. Todo mundo faz isso. Mas eu havia passado 10 anos como diretora jurídica. Eu reconhecia a lavagem de dinheiro quando via, mesmo quando ela usava terno de 3 peças e carregava meu sobrenome. Não posso assinar isso, pai. Essas transações não correspondem a nenhuma despesa legítima de pesquisa médica. Foi quando ele disse pela primeira vez as palavras que definiriam nosso relacionamento. Você é muito fraca para este negócio. Sua mãe era do mesmo jeito. Fraca. Minha mãe, a mulher que construiu a fortuna, farmacêutica que financiou todo o império dele antes do câncer levá-los, quando eu tinha 22 anos. Ela me deixou 75 milhões em um fundo fiduciário, bloqueado até eu completar 35 anos. A menos, é claro, que eu me tornasse medicamente incapacitada. Os jantares em família se tornaram interrogatórios. Por que você não apoia o negócio da família? Você não entende lealdade? Meu irmão Tiago, o diretor financeiro, ficava sentado em silêncio, afogando sua consciência em uísque caro, enquanto nosso pai me chamava de traidora da família. Eles pensavam que minha recusa em participar me tornava fraca. Confundiram integridade com incapacidade. Presumiram que, porque eu não cruzaria linhas legais, não podia vê-las sendo cruzadas. O fundo fiduciário da minha mãe deveria ser intocável até eu completar 35 anos, a menos que eu me tornasse medicamente incapacitada. É engraçado como cláusulas legais específicas se tornam profecias. Você precisa entender a escala do que Roberto Tavares controlava. O Grupo Médico Tavares não era apenas uma rede hospitalar. Era um reino de saúde abrangendo São Paulo e região. 12 hospitais, 3.000 médicos, receita anual de 14 bilhões de reais. Meu pai ocupava 9 posições em conselhos administrativos, em toda a indústria e controlava ações com direito a voto que o tornavam intocável. Ou assim ele pensava. A joia da coroa era a fusão pendente com sistemas de saúde bandeirantes. 2,5 bilhões que o tornariam o homem mais poderoso na medicina paulista. O anúncio estava programado para 26 de março na Assembleia Anual de Acionistas, um grande evento no Hotel Unique, onde 200 dos investidores mais influentes em saúde se reuniriam para testemunhar seu triunfo. Eu ainda trabalhava lá, apesar de tudo. Como diretora jurídica, tinha acesso a cada contrato, cada documento subsidiário, cada resolução do conselho. As pessoas perguntavam por que eu ficava, por que me sujeitava às suas dispensas diárias e humilhações públicas. Ela só está aqui por nepotismo. Ele dizia aos investidores durante visitas enquanto eu estava bem ali. Ainda bem que herdou o dinheiro da mãe, porque certamente não herdou nenhuma perspicácia comercial. Mas eu ficava porque alguém precisava documentar o que estava acontecendo. Alguém precisava ser o adulto em uma sala, cheia de crianças, mimadas brincando com vidas de pessoas. Somente a Fundação Tavares havia desviado 200 milhões nos últimos 5 anos. Eu não podia provar ainda. O rastro de papel era muito sofisticado. Mas eu sabia que a fusão com sistemas de saúde bandeirantes o tornaria o homem mais poderoso na medicina paulista. A cerimônia de assinatura era seu Super Bowl, sua coroação, sua validação de que ele havia superado até o legado da minha mãe. Ele não fazia ideia de que se tornaria sua execução pública. 15 de março de 2024, 20h30. Eu estava dirigindo para casa na Marginal, Pinheiros, depois de mais um dia de 16 horas limpando as negociações contratuais agressivas do meu pai. A chuva tinha acabado de começar. Aquele tipo de chuva de março que não consegue decidir se quer ser tempestade. Lembro de ver os faróis da carreta entrando na minha faixa.
O motorista mais tarde testemunharia que seus freios falharam no asfalto molhado. Eu tive talvez 2 segundos para reagir. 2 segundos para perceber que tudo estava prestes a mudar. O impacto enviou meu Audi girando. O motorista do caminhão disse que assistiu meu carro capotar 3 vezes antes de bater na barreira mediana. A câmera do painel do carro atrás de mim capturou tudo. Mais tarde, se tornaria evidência de que isso não era alguma fraude de seguro elaborada, como os advogados do meu pai sugeririam discretamente a qualquer um que escutasse. Os primeiros socorristas me encontraram inconsciente, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Escala de coma de Glasgow, 6 de 15. Lesão cerebral traumática grave. Eles me levaram de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, o carro-chefe da rede do meu pai. A ironia não passou despercebida por ninguém. Doutora Sandra Martins, a chefe de neurologia, mais tarde testemunharia que meu prognóstico inicial era na verdade otimista. 70% de chance de recuperação completa. Ela havia escrito em suas anotações. Paciente mostra fortes respostas neurológicas. Recomendo o protocolo de tratamento agressivo. Mas não foi isso que meu pai ouviu quando chegou ao hospital 4 horas depois. 4 horas. Levou 4 horas para dirigir. 20 minutos porque ele parou para ligar para seus advogados primeiro, depois sua equipe de seguros, depois os membros do conselho para assegurá-los de que essa situação infeliz não afetaria a fusão. Quando ele finalmente entrou naquela sala de UTI, não perguntou se eu estava com dor. Não perguntou sobre minhas chances. Perguntou 3 vezes à doutora Martins sobre a possibilidade de um estado vegetativo persistente e se meus documentos de procuração médica estavam devidamente executados. Ele já estava pensando no fundo fiduciário. Enquanto as máquinas me mantinham respirando, enquanto meu cérebro lutava para se reparar, Roberto Tavares estava calculando o valor da morte de sua filha. O acidente não foi a traição. O acidente foi apenas a oportunidade que ele estava esperando. O que meu pai não sabia era que Marcos Silva já estava lá. Marcos havia sido meu advogado pessoal por 10 anos, desde que comecei a documentar as transações questionáveis no Tavares Médico. Ele não era apenas meu advogado, era minha apólice de seguro. 3 anos antes, eu havia assinado um documento abrangente de defesa médica dando a Marcos o direito de estar presente durante quaisquer decisões médicas se eu estivesse incapacitada. Estava enterrado em uma pilha de papéis de planejamento, patrimonial de rotina arquivados, na ordem dos advogados. Meu pai nunca soube que existia. Marcos recebeu a ligação do hospital às 20h47, 17 minutos após o acidente. Ao contrário do meu pai, ele veio imediatamente, no momento em que Roberto Tavares ainda estava em sua primeira teleconferência com o conselho. Marcos já estava na minha sala de UTI com sua maleta. Dentro dessa maleta havia um dispositivo de gravação digital. São Paulo exige consentimento de 2 partes para gravações, a menos que uma parte tenha dado consentimento prévio por escrito para situações de emergência. Eu havia dado a Marcos esse consentimento 3 anos atrás, reconhecido em cartório e arquivado. Outro pedaço de papel que meu pai nunca soube que existia. Posicionei-me no canto da sala. Marcos mais tarde diria ao tribunal. Identifiquei-me para a equipe médica como defensor legal da senhora Tavares e apresentei minha documentação. Ninguém questionou minha presença. No mundo deles, advogados em salas de UTI eram tão comuns quanto monitores cardíacos. Ele ficou sentado lá por 4 horas esperando, observando as máquinas respirarem por mim, lendo meus prontuários médicos, falando com a doutora Martins sobre meu prognóstico, gravando tudo. As enfermeiras gostavam dele. A doutora Martins mais tarde diria. Ele perguntava sobre o conforto de Letícia, sobre controle da dor. Ele se importava com a paciente, não apenas com a papelada. Marcos sabia o que estava por vir. Discutimos isso hipoteticamente 1 dúzia de vezes tomando café. Se algo acontecer comigo, meu pai virá atrás do dinheiro. Eu até brinquei sobre isso. Mas Marcos não estava rindo agora. Ele estava documentando. Roberto Tavares entrou na minha sala de UTI às 0h43, como se estivesse entrando em uma reunião do conselho. Terno Armani ainda perfeitamente passado apesar da hora. 2 advogados o flanqueando. Mitchell Barros da área corporativa e alguém que eu não reconheci. Marcos mais tarde o identificou como David Kraus, especialista em direito sucessório. Relatório de status, meu pai disse à doutora Martins. Não como ela está. Não, ela vai ficar bem? E apenas relatório de status. Dora Martins, para seu crédito, manteve seu profissionalismo. Sua filha sofreu trauma craniano significativo, mas suas respostas neurológicas são encorajadoras. Estamos vendo porcentagem de chance de recuperação completa, Roberto interrompeu. Aproximadamente 70% com tratamento agressivo. E sem tratamento agressivo? A médica pausou.
Sr. Tavares, não tenho certeza se entendo. É uma pergunta simples. O que acontece se seguirmos apenas cuidados de conforto? Marcos apertou gravar. Pelos próximos 20 minutos, meu pai interrogou a doutora Martins sobre critérios de morte cerebral, estados vegetativos e o custo de vários protocolos de tratamento. Ele perguntou sobre minha função cerebral 3 vezes, mas nunca uma vez perguntou se eu estava com dor. Ele puxou meu seguro médico no telefone, calculando franquias enquanto eu estava deitada ali, sem ouvir, sem ver, mas de alguma forma ainda lutando. Ela tem excelente seguro, a doutora Martins apontou. Os tratamentos experimentais seriam em grande parte cobertos. Esse não é o ponto, disse Roberto. Ele se virou para Kraus, o advogado sucessório. Puxe os documentos do fundo. Eles se amontoaram sobre um tablet, discutindo o fundo, fiduciário da minha mãe, como se eu já estivesse morta. 75 milhões, eles ficavam dizendo. 75 milhões que poderiam beneficiar tantos outros através da Fundação Tavares. O fundo passa para o pai dela se ela morrer sem filhos ou cônjuge. Kraus confirmou, mas apenas se ela estiver falecida. Incapacitação permanente a mantém como beneficiária. Foi quando Roberto fez a pergunta que o destruiria. E se ela for DNR? E se decidirmos não ressuscitar se ela entrar em colapso? Doutora Martins enrijeceu. Sr. Tavares, sua filha está estável. Não há indicação médica para uma ordem DNR. Eu sou o pai dela. Tenho procuração médica. Na verdade, Marcos disse calmamente do canto. Falando pela primeira vez. Você não tem. A sala ficou em silêncio. Meu pai se virou para olhar para Marcos pela primeira vez, seus olhos se estreitando. Quem diabos é você? Marcos Silva, advogado pessoal da Sra. Tavares e defensor médico, designado. Ele segurou a documentação, arquivada no estado 3 anos atrás. Tenho autoridade igual nas decisões médicas enquanto ela está incapacitada. Isso é impossível. Eu sou o pai dela. E eu sou o defensor designado dela. Gostaria de ver a papelada? O rosto de Roberto ficou vermelho. Mitchell Barrows sussurrou urgentemente em seu ouvido, mas Roberto o dispensou. Não importa. Como o pai dela, meus desejos devem ser considerados. Claro, Marcos disse calmamente. Por favor, continue sua discussão com a doutora Martins. Estou apenas aqui para observar e garantir que os interesses de Letícia sejam protegidos. O que aconteceu a seguir foram 23 minutos de evidência gravada que mais tarde seria reproduzida, em uma sala cheia de acionistas. 23 minutos do meu pai revelando exatamente quem ele era. Olha, doutora, Roberto disse. Seu tom mudando para a voz que ele usava para aquisições hostis. Minha filha não gostaria de viver como um vegetal. Ela me disse muitas vezes que valoriza a qualidade de vida sobre quantidade. Ela não está em estado vegetativo, a doutora Martins insistiu. Sua atividade cerebral mostra... Mas ela poderia estar amanhã, na próxima semana. Essas coisas se deterioram, não deterioram? Ele puxou seu telefone, mostrando algo a ela. Tenho lido sobre casos semelhantes. Famílias falidas por falsas esperanças. Milhões gastos mantendo corpos vivos quando a pessoa já se foi. Sr. Tavares, sua filha tem 70% de chance. Deixe-a ir em paz. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Não pagaremos por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Pense nisso. 75 milhões. Você sabe quantos pacientes com câncer pediátrico isso poderia ajudar? Quantas famílias sem seguro? Doutora Martins pareceu enojada. Você está seriamente sugerindo... Estou sugerindo que sejamos práticos. Realistas. Minha filha sempre foi prática. Ele se virou para Kraus. Prepare a papelada de DNR. A médica precisa assinar. Barros apontou. Não, doutora Martins disse firmemente. Não assinarei nada. Não há justificativa médica. Roberto sorriu. Aquele sorriso frio de sala de reuniões que eu tinha visto destruir carreiras. Você está certa. Você não vai assinar. Mas o Dr. Harrison vai. Ele está chegando em 1 hora. Dr. Harrison, o amigo de golfe de Roberto, aquele que havia sido discretamente removido de 2 hospitais por violações éticas antes de Roberto lhe dar uma posição no Tavares Médico. Isso é assassinato médico, doutora Martins disse calmamente. Isso é misericórdia. Roberto respondeu, assinando a ordem DNR que o Dr. Harrison mais tarde carimbaria. Deixe-a ir. Não pagaremos pela cirurgia. Marcos capturou cada palavra. Meu irmão chegou quando Roberto estava assinando os papéis. Tiago sempre havia sido conflituado, inteligente o suficiente para saber o que nosso pai era, fraco o suficiente para precisar de sua aprovação de qualquer maneira. Pai? Ele ficou na porta observando a cena. Advogados, documentos, a assinatura de nosso pai em um mandado de morte.
O que está acontecendo? Estamos tomando as decisões difíceis, Roberto disse sem olhar para cima. Alguém tem que fazer. Tiago se moveu para o lado da minha cama. Ele tocou minha mão. A primeira pessoa naquela sala a realmente me tocar como se eu ainda fosse humana. As enfermeiras disseram que ela está respondendo bem. As enfermeiras não são médicas. Pai, talvez devêssemos esperar. A cabeça de Roberto virou bruscamente. Esperar o quê? Para ela se deteriorar? Para a fusão desmoronar? Porque o conselho acha que não consigo lidar com crise familiar? Ele ficou de pé, movendo-se perto de Tiago. Você quer manter sua posição, não quer? Diretor financeiro da nova entidade fundida. Eu não podia ver o rosto de Tiago, mas Marcos descreveu mais tarde. O momento em que meu irmão escolheu seu escritório de canto sobre sua irmã, ela disse uma vez que não gostaria de ser mantida viva artificialmente. Tiago disse calmamente. A mentira veio tão facilmente. Eu nunca havia dito isso. Na verdade, tinha dito o oposto durante uma de nossas raras conversas honestas. Vê. Roberto se virou de volta para a Dr. Martins. Até o irmão dela concorda. Mas Tiago não havia terminado de lutar com sua consciência. O fundo fiduciário, porém. Mamãe queria que Letícia o tivesse. Sua mãe está morta. Roberto disse friamente. E esse dinheiro poderia salvar a empresa da investigação dos bandeirantes. Investigação dos bandeirantes. Isso era novo. Marcos fez uma anotação. Tiago assinou como testemunha do DNR. Mais tarde, ele me diria que se convenceu de que era temporário. Que eu acordaria antes que qualquer coisa acontecesse. Ele havia pedido emprestado. 10 milhões de mim apenas 6 meses antes. Dinheiro que dei a ele para salvar sua casa da execução hipotecária. Algumas traições custam 30 moedas de prata. A minha custou 10 milhões e um título de diretor financeiro. 18 de março de 2024. 5h47. Abri meus olhos para luzes fluorescentes e o som de um monitor cardíaco. O primeiro rosto que vi foi da Dra. Martins, que realmente ofegou. Não tente falar, ela disse, lágrimas nos olhos. Você está entubada. Apenas aperte minha mão se me entender. Eu apertei. As próximas horas foram um borrão de testes, escaneamentos e excitação médica mal contida. Recuperação milagrosa, eles ficavam dizendo. Melhor que o esperado função neurológica. Dra. Martins não conseguia esconder seu alívio ou sua raiva pelo que quase havia acontecido. Marcos apareceu ao meio-dia depois que os tubos foram removidos, e eu pude falar em um sussurro rouco. Ele fechou a porta, puxou seu telefone e me reproduziu uma gravação. A voz do meu pai encheu a sala. Deixa ir. Não pagaremos pela cirurgia. Ouvi todos os 23 minutos. Ouvi meu pai calcular meu valor. Ouvi meu irmão mentir sobre meus desejos. Ouvi-os assinar minha vida por dinheiro e fusões. 3 neurologistas independentes revisaram seus prontuários. Marcos disse calmamente. Dra. Julia Wood Einstein, Dr. Miguel Ribeiro da Cleveland Clinic e Dra. Amanda Foster da Mayo. Todos os 3 confirmaram que você nunca atendeu aos critérios médicos para um DNR. Tive seus relatórios reconhecidos em cartório. A fusão, eu sussurrei. 8 dias. 26 de março. Tentei me sentar, mas a sala girou. Você precisa se recuperar. A Dra. Martins interrompeu, entrando com um prontuário. E você precisa ter cuidado. Seu pai tem dito a todos que você tem deficiência cognitiva significativa. Ele já entrou com pedido de tutela de emergência. Foi quando tomei a decisão. Olhei para Marcos, depois para Dra. Martins. Então vamos dar a ele o que ele espera. Doutora, se alguém perguntar sobre minha condição... Ela entendeu imediatamente. Perda de memória de curto prazo significativa. Confusão. Dificuldade com raciocínio complexo. Marcos sorriu sombriamente. Quanto tempo você precisa fingir estar prejudicada? 8 dias até a Assembleia de Acionistas. 3 neurologistas independentes, mais tarde confirmariam, que nunca atendia aos critérios para DNR. Quando Roberto visitou naquela tarde, dei a ele exatamente o que ele queria ver. Olhei para ele com olhos desfocados, lutando para lembrar seu nome. Pai, eu disse hesitantemente, como se estivesse adivinhando. Você é meu pai? O alívio em seu rosto era obsceno. Sim, querida. Estou aqui. Você esteve em um acidente. Eu não me lembro. Tudo está confuso. Deixei minhas palavras arrastarem ligeiramente. Você tem cuidado de mim? Claro, tenho cuidado de tudo. Ele puxou papéis, documentos de tutela. Você só precisa descansar. Não se preocupe com nada complicado. Olhei para os papéis com confusão fabricada. Não entendo essas palavras. Estão todas embaralhadas. Atrás de Roberto, a mandíbula da Dra. Martins se contraiu. Ela havia visto meus testes neurológicos reais. Minha função cognitiva estava em 98%.
Pelos próximos 3 dias eu atuei. Quando o avaliador psiquiátrico veio, colega do Dr. Harrison naturalmente, falhei em todos os testes de raciocínio. Complexo enquanto passava apenas o suficiente dos básicos para evitar suspeitas. Não conseguia lembrar a data, mas sabia meu nome. Não conseguia resolver matemática simples, mas reconhecia rostos. Enquanto isso, Marcos trabalhava 18 horas por dia. Todas as noites depois do horário de visitas, ele retornava com arquivos criptografados em seu tablet. Comunicávamos através de um aplicativo de mensagem seguro que parecia um programa de meditação no meu telefone. Tribunal de São Paulo autenticou a gravação. Ele digitou. Juíza Patrícia Lima assinou a verificação. Investigação Bandeirantes. Digitei de volta. CVM investigando negociações suspeitas antes do anúncio da fusão. Seu pai precisa deste negócio para cobrir perdas. As peças estavam se encaixando. Roberto havia usado o Tavares médico como seu cofrinho pessoal, assumindo que a fusão apagaria as evidências. Mas ele precisava de capital para completar o negócio. 75 milhões em capital. Audiência de tutela segunda-feira. Marcos digitou. Juiz é Ronaldo Fitzgerald. Clube de golfe todo domingo com seu pai. Sorri fracamente para a enfermeira que entrou, imediatamente deixando meu telefone cair e parecendo confusa. Onde estou? Perguntei a ela. Isso é um hotel? Ela deu tapinhas na minha mão com simpatia. Coitadinha. Mas quando ela saiu, peguei meu telefone novamente. Consiga-me tudo sobre a fusão. Cada documento, cada e-mail. Já feito. Seus códigos de acesso ainda funcionam. Eles acham que você está muito prejudicada para usá-los. Sinto muito, pai. Não me lembro do acidente. Você tem cuidado de tudo. Se você já foi traído por alguém que deveria protegê-lo, entenderá por que eu não podia simplesmente confrontá-lo diretamente. As evidências tinham que ser irrefutáveis e a revelação tinha que ser pública. Você já teve que planejar estrategicamente sua resposta a uma traição? Deixe-me saber nos comentários. E por favor, aperte aquele botão de curtir se você quer ver a justiça sendo feita. 20 de março. Roberto entrou com pedido de tutela financeira de emergência às 9h em ponto. A petição me pintava como uma tragédia. Filha amada, mente brilhante destruída. Incapaz de gerenciar o complexo fundo, fiduciário que minha mãe havia deixado para trás. Deficiência cognitiva significativa após lesão cerebral traumática. A petição dizia: incapaz de compreender conceitos financeiros básicos, requer intervenção imediata para proteger ativos. Juiz Ronaldo Fitzgerald, parceiro de golfe de domingo de Roberto por 15 anos, agendou a audiência para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. O momento não era coincidência. Dr. Harrison havia fornecido uma avaliação psiquiátrica afirmando que mostrei disfunção executiva grave, incompatível com tomada de decisão financeira. Ele me testou por exatamente 12 minutos, a maior parte dos quais passou no telefone. Seu relatório tinha 8 páginas, mas a verdadeira revelação veio dos documentos financeiros anexados à petição. Roberto já havia preparado papelada de transferência para meu fundo fiduciário, pré-datada para 25 de março. O dinheiro iria diretamente para o Fundo de Operações de Emergência do Tavares Médico, uma conta secreta que eu vinha investigando por 2 anos. Ele nem está tentando esconder mais, Marcos disse durante sua visita oficial. Falávamos em código, sabendo que a sala provavelmente estava sendo monitorada. Seu pai está muito preocupado com sua recuperação. Sou grata pela ajuda dele, respondi vagamente. Não entendo por que há tantos papéis. Marcos colocou uma pasta na minha mesinha de cabeceira, ostensivamente cartões de melhoras de colegas. Dentro havia declarações de 3 enfermeiras que testemunharam minhas conversas coerentes quando Roberto não estava por perto. Cada uma reconhecida em cartório, cada uma afirmando que foram informadas pela administração para apoiar a avaliação da família sobre a condição da senhora Tavares. Naquela noite, Roberto trouxe a doutora Patrícia Henrique, uma especialista psiquiátrica que realmente tinha ética. Ela passou 2 horas comigo fazendo testes legítimos. Falhei em todos espetacularmente. Mas vi sua testa franzir ao comparar minhas respostas aos meus escaneamentos cerebrais. A atividade neurológica não corresponde à apresentação comportamental, ela disse a Roberto. Lesões na cabeça são imprevisíveis, ele respondeu. Certamente você viu casos onde os escaneamentos parecem melhores que a realidade. Ela tinha, mas também solicitou meus registros médicos anteriores, os de antes do acidente. Marcos já havia garantido que ela os receberia, incluindo minhas avaliações cognitivas perfeitas, do meu exame executivo anual, 6 meses antes. A avaliação psiquiátrica foi agendada para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. Doutora Julia Wood Weinstein escreveu: paciente não mostra nenhuma
Indicação de atender aos critérios para a retirada de cuidados. Escala de coma de Glasgow melhorou de 6 para 14 em 48 horas. Trajetória de recuperação de livro-texto. Dr. Miguel Ribeiro, da Cleveland Clinic, foi mais direto. A ordem DNR assinada em 15 de março parece ser motivada por fatores diferentes do bem-estar do paciente. Dr. Amanda Foster, da Mayo Clinic, forneceu o golpe mortal. Em meus 30 anos de carreira, nunca vi uma ordem DNR emitida para um paciente com indicadores neurológicos tão positivos. Isso representa uma grave violação da ética médica. Mas a negligência médica era apenas o aperitivo. O prato principal eram as violações de IPA. Roberto havia compartilhado minhas informações médicas com 6 membros do conselho, 2 parceiros de fusão e 3 investidores, tudo para assegurá-los de que a situação não afetaria a estabilidade da empresa. Cada divulgação não autorizada acarretava uma multa de 250 mil. Mas mais importante, cada violação demonstrava um padrão de tratar minha crise médica como uma oportunidade de negócios. Marcos tinha tudo reconhecido em cartório no Tribunal de São Paulo. Juíza Patrícia Lima, que não tinha conexão com a rede do Country Club de Roberto, pessoalmente verificou a autenticação da gravação da UTI. Isso é processável, ela disse a Marcos extraoficialmente. Criminal, não apenas civil. O FBI também se interessou. Aquelas negociações suspeitas antes do anúncio da fusão rastrearam de volta a contas, conectadas à Fundação Tavares. Roberto havia feito insider trading, usando fundos de caridade, esperando que a fusão cobrisse seus rastros. Os 75 milhões do meu fundo teriam substituído o que ele havia roubado. Também descobrimos algo mais nos estatutos do Tavares Médico. Artigo 7, seção 3. Qualquer executivo considerado culpado de negligência médica ou violação significativa de dever fiduciário deve ser removido da posição dentro de 24 horas da determinação do Conselho. Exigia um voto de 2/3. Com 9 membros do Conselho, precisávamos de 6. Marcos havia discretamente contatado 3 membros independentes do Conselho. Doutora Elizabeth Chang, Professor Michael Torres e Sandra Williams, todos os quais estavam crescentemente preocupados com as táticas cada vez mais agressivas de Roberto. Eles concordaram em revisar nossas evidências antes da Assembleia de Acionistas. Cada violação de RIPA acarretava uma multa de 250 mil, mas isso não era nada comparado ao que estava por vir. Em 23 de março, tínhamos tudo: evidências médicas, documentação legal, prova financeira de desfalque, e uma sala cheia de testemunhas programadas para se reunir em 3 dias. A Assembleia de Acionistas estava programada para 26 de março, 14 horas no Hotel Unique Grand Ballroom. 200 dos investidores mais poderosos da saúde se reuniriam para testemunhar o que Roberto chamou de negócio da década. Sistemas de saúde Bandeirantes pagariam 2,5 bilhões por uma participação de 60% no Tavares Médico, criando a maior rede de saúde de São Paulo. A apresentação era de 90 slides de projeções triunfantes, depoimentos brilhantes e sinergias estratégicas. Roberto vinha ensaiando sua apresentação de 45 minutos por semanas. O Wall Street Journal, Estadão e Healthcare Finance Weekly haviam todos confirmado presença. Bloomberg transmitiria partes do anúncio ao vivo. Isso não era apenas um negócio comercial. Era a coroação de Roberto como o rei da medicina paulista. O que os presentes não sabiam era que a CVM havia aberto uma investigação formal 3 dias antes. As negociações suspeitas que Marcos havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg. A equipe de due diligence dos Bandeirantes também havia começado a fazer perguntas desconfortáveis sobre as finanças da Fundação Tavares. Em 24 de março fiz um movimento calculado. Liguei para Roberto da minha cama de hospital, soando fraca e confusa. Papai, o advogado legal disse que há uma reunião importante amanhã. Algo sobre papéis. Não se preocupe com isso, querida. Cuidarei de tudo na audiência de tutela. Ah, ok. Você vai ter outra reunião? Você sempre tem reuniões tão importantes. Ele riu. Aquela risada condescendente que ouvi toda a minha vida. Sim, princesa. Terça-feira é o grande dia do papai. O maior negócio de todos. Posso ir? Quero ver você ser importante. Houve uma pausa. Depois o cálculo em sua voz. Claro que você pode vir, querida. Todo mundo deveria ver que você está sendo bem cuidada. Sente na primeira fila e apoie sua família. Perfeito. Ele me queria lá como um adereço. A filha tragicamente prejudicada, cuja crise médica ele estava gerenciando tão nobremente. A ótica seria perfeita para ele. O pai dedicado que podia lidar com tragédia pessoal enquanto ainda entregava vitórias corporativas. Marcos arquivou a papelada para minha presença como parte da minha reintegração terapêutica em ambientes familiares.
Doutora Martins apoiou com uma nota sobre estimulação, positiva para a recuperação. Esta fusão seria sua conquista suprema. Ou assim ele pensava. A lista de convidados era um quem é quem dos corretores de poder da saúde. Todos que importavam estariam lá para testemunhar o maior triunfo de Roberto Tavares. Eles testemunhariam algo, tudo bem. 25 de março, 22 réu. Enquanto Roberto comemorava a audiência de tutela bem-sucedida com champanhe no Ritz-Carlton Bar, sentei na minha sala de hospital com Marcos, assinando os documentos mais importantes da minha vida. Juiz Fitzgerald havia decidido exatamente como esperado. Tutela financeira completa para Roberto, efetiva imediatamente. Mas havíamos antecipado isso. Marcos havia entrado com apelação de emergência no Tribunal Superior do Estado 90 minutos, antes da audiência começar, citando o conflito de interesse judicial. A apelação seria ouvida em 72 horas, muito depois da Assembleia de Acionistas. Seu pai já iniciou a transferência do fundo fiduciário. Marcos disse, mostrando-me a tela de seu laptop. 75 milhões programados para se mover às 9 da manhã. Deixe acontecer, eu disse. Assinando meu nome com precisão perfeita em um documento intitulado Recusa de Tutela, Declaração de Competência Mental. Um notário público sem conexão com o Tavares médico testemunhou e selou. Também havíamos enviado e-mails, criptografados para 3 membros independentes do Conselho com uma mensagem simples. Por favor, compareçam à reunião de amanhã com uma mente aberta. Documentação de falhas críticas de conformidade será apresentada. Doutora Elizabeth Chang respondeu em 1 hora. Estarei lá. Professor Michael Torres. Preocupado com padrões recentes. Comparecerei. Sandra Williams. Já estava na hora de alguém falar. 3 garantidos. Precisávamos de mais 3 para a maioria de 2/3. Roberto me ligou às 23 réu, bêbado de sucesso. Amanhã, princesa, tudo muda. Sua mãe nunca entendeu visão. Ela apenas acumulou dinheiro. Mas vou construir algo que importa. Isso é legal, papai. Eu disse, injetando confusão na minha voz. Vai ter balões? Ele riu. Claro, querida. Todos os balões que você quiser. Depois que ele desligou, olhei para Marcos. Ele acabou de admitir ver o dinheiro da minha mãe como dele para gastar. Gravado, Marcos confirmou. Adicionado ao arquivo. Doutora Martins passou a meia-noite com meus papéis de alta. Liberada medicamente, ela disse em voz alta para quaisquer ouvidos atentos. Depois mais baixo, dele o inferno. Não dormi naquela noite. Em vez disso, revisei cada peça de evidência, cada documento, cada gravação. 47 páginas de testemunho médico, 23 minutos de áudio, 4 violações confirmadas de RIPA, 3 anos de documentação de desfalque. Amanhã, ou eu perco tudo ou ele perde. Não há meio termo. Às 6 réu de 26 de março, vesti meu terno azul marinho, aquele que minha mãe havia comprado para meu primeiro dia como diretora jurídica. Hora de terminar isso. 26 de março, 14 horas. O Grand Ballroom no Hotel Unique era um monumento ao poder corporativo. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre 200 da elite da saúde. A delegação dos bandeirantes ocupava toda a seção esquerda. 12 executivos que haviam voado do interior. O Wall Street Journal havia enviado seu repórter sênior de saúde. A equipe de câmeras da Bloomberg estava montando para a transmissão ao vivo. Sentei na primeira, fila usando meu terno azul marinho. E o que todos assumiram ser um sorriso vago. Roberto havia me posicionado perfeitamente, perto o suficiente para a ótica de simpatia, longe o suficiente para que eu não atrapalhasse nada. Tiago sentou ao meu lado, desconfortável em seu melhor de diretor financeiro, ocasionalmente dando tapinhas na minha mão como se eu fosse uma criança. Apenas sente quieta, ele sussurrou. Vai acabar logo. Ele não fazia ideia de quão certo estava. Roberto subiu ao palco às 14h15, comandando a sala com autoridade praticada. A tela de apresentação mostrava o logo do grupo médico, Tavares fundido com o dos bandeirantes. Uma promessa do futuro. Senhoras e senhores, hoje fazemos história. Ele começou. 2,5 bilhões, 3 mil médicos, 12 hospitais expandindo para 20. Esta fusão não é apenas negócios. É uma revolução no cuidado ao paciente. A audiência aplaudiu. Vários membros do conselho acenaram aprovadoramente. Os executivos dos bandeirantes sorriram seus sorrisos corporativos. Por 35 minutos, Roberto pintou sua obra-prima. Projeções de receita que disparavam. Melhorias de eficiência que transformariam a medicina. O trabalho caritativo da Fundação Tavares. 200 milhões servindo comunidades necessitadas. Observei-o trabalhar a sala. Este homem que havia assinado meu mandado de morte por dinheiro. Ele mencionou minha mãe uma vez brevemente, construindo sobre o legado farmacêutico da minha falecida esposa. Depois passou para suas próprias conquistas.
No minuto 35 ele alcançou o clímax. Antes de assinarmos esses documentos históricos, quero reconhecer o apoio da minha família através de desafios recentes. A recuperação da minha filha, Letícia, de seu acidente trágico, nos lembra que a saúde é pessoal, não apenas profissional. 200 rostos se viraram para mim com simpatia ensaiada. Câmeras focaram. Este era seu momento de orquestração perfeita. O pai dedicado, o titã corporativo, o visionário da saúde. Levantei-me. Obrigada, pai, eu disse. Minha voz carregando perfeitamente na sala acusticamente projetada. Clara, afiada, nenhum traço de deficiência. Eu tenho algo a acrescentar sobre a saúde ser pessoal. O sorriso de Roberto congelou. Querida, você deveria descansar. Estou perfeitamente descansada. Caminhei em direção ao palco. Marcos levantando-se de seu assento na fila 3 com uma pasta de couro. Na verdade, tenho uma preocupação de ética, médica, para levantar antes que esses documentos sejam assinados. A sala ficou em silêncio. 200 pares de olhos se viraram para mim. O rosto de Roberto ficou vermelho. Você não está bem, querida. O acidente? Estou bem o suficiente para saber o que você fez naquela sala de UTI, pai. A repórter do Wall Street Journal puxou seu telefone, já digitando. A câmera da Bloomberg girou em minha direção. O show estava prestes a começar. A transformação na sala foi instantânea. Os sorrisos simpáticos desapareceram, substituídos pela atenção afiada de pessoas que cheiraram sangue na água. Estes não eram apenas investidores. Eram tubarões, e haviam acabado de detectar fraqueza. Segurança, Roberto chamou, mas sua voz rachou ligeiramente. Minha filha está confusa. Não estou confusa. Alcancei as escadas do palco, subindo-as com precisão deliberada. Estou cognitivamente intacta legalmente. Competente e plenamente consciente de que você assinou uma ordem de não ressuscitação, enquanto eu estava em coma para roubar meu fundo, fiduciário de 75 milhões de reais. Suspiros ondularam pela audiência. A delegação dos bandeirantes trocou olhares alarmados. Um executivo já estava mensageando, freneticamente. Estes são delírios. Da lesão na cabeça dela, Roberto disse. Mas suor estava brotando em sua testa. Alguém, por favor? Marcos, eu chamei. As evidências, por favor. Marcos caminhou pelo corredor central como um promotor se aproximando do banco. Ele segurou a pasta para todos verem. 47 páginas de documentação médica, 3 avaliações neurológicas, independentes e 23 minutos de áudio. Gravado na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Você não pode gravar sem consentimento. Mitchell Barros, o advogado de Roberto, levantou-se da sessão do conselho. Isso é ilegal. Na verdade, Marcos disse calmamente. Senhora Tavares forneceu consentimento prévio por escrito para gravações de defesa médica. 3 anos atrás, reconhecido em cartório, arquivado no estado, completamente legal sob a lei paulista. Peguei o microfone do pódio. Meu pai ficou congelado calculando suas opções. Correr, ficar, lutar, mentir. Antes de reproduzirmos a gravação, eu disse, dirigindo-me à sala, deixe-me estabelecer os fatos médicos. Em 15 de março, estive em um acidente de carro. Lesão cerebral traumática. Escala de coma de Glasgow de 6. Em 17 de março, isso havia melhorado para 14. 3 neurologistas independentes do Einstein, Cleveland Clinic e Mayo, confirmaram que mostrei 70% de chance de recuperação completa. Cliquei no controle remoto da apresentação, substituindo os slides de fusão de Roberto por documentos médicos. No entanto, em 15 de março, apenas 4 horas após meu acidente, meu pai assinou uma ordem DNR. O raciocínio? Deixe-me citar da gravação que vocês estão prestes a ouvir. Marcos conectou seu telefone ao sistema de som. A acústica perfeita do salão carregou cada palavra. Deixe-a ir em paz. Não pagaremos por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Depois, mais claro, 75 milhões. Você sabe quantos pacientes com câncer pediátrico isso poderia ajudar? E, finalmente, o golpe mortal. O fundo passa. Para o pai dela, se ela morrer sem filhos ou cônjuge. A sala explodiu. Membros do conselho saltaram de pé. Os executivos dos bandeirantes já estavam indo para as saídas. Alguém gritou. Isso é assassinato médico. Roberto agarrou o microfone, mas 2 guardas de segurança, os mesmos que ele havia chamado para mim, deram um passo à frente. Pareciam confusos, inseguros de quem deveriam estar protegendo ou removendo. Isso está fora de contexto, Roberto gritou sobre o caos. Então vamos reproduzir todos os 23 minutos. Eu disse calmamente. Deixe todos ouvirem o contexto completo. A equipe dos bandeirantes saiu no minuto 37. A fusão morreu no minuto 38. Este é o momento em que tudo mudou. Quando você reuniu todas as suas evidências e escolheu seu campo de batalha,
Não há volta. Se você já teve que enfrentar alguém poderoso que te prejudicou, conhece esse sentimento. Compartilhe sua história nos comentários. Leio cada um. E se isso ressoa com você, por favor se inscreva para mais histórias de justiça sendo feita. A gravação completa tocou como uma marcha fúnebre para o império de Roberto Tavares. Cada palavra, cada cálculo, cada dispensa fria da minha vida ecoou através do sistema de som premium do Grand Ballroom. Ela está estável agora, mas essas coisas podem se deteriorar. A voz de Roberto disse: melhor deixar a natureza seguir seu curso. A voz da doutora Martins, profissional, mas claramente angustiada. Sr. Tavares, sua filha está mostrando melhora neurológica notável. Doutora, eu entendo de medicina. Dirijo 12 hospitais. Às vezes a coisa mais gentil é deixar ir. A audiência ouviu em silêncio horrorizado enquanto meu pai discutia minha vida, como um item de linha no orçamento. Várias pessoas estavam gravando com seus telefones. A câmera da Bloomberg capturou tudo, mas a pior parte veio no minuto 18. A voz de Tiago. Pai, talvez devêssemos esperar. Roberto. Você quer manter sua posição de diretor financeiro na empresa fundida? Não quer? Então pare de fingir que se importa. Nós dois sabemos que você precisa deste negócio para cobrir suas dívidas. Tiago, sentado na primeira fila, havia ficado pálido. Sua cumplicidade era agora registro público. Quando a gravação terminou, o silêncio era ensurdecedor. Então Sandra Williams do conselho levantou-se. Proponho uma reunião emergencial do conselho sob o artigo 7, seção 3 dos Estatutos Corporativos. Apoiado, doutora Elizabeth Chang disse imediatamente. Vocês não podem fazer isso durante uma assembleia de acionistas. Roberto protestou. Na verdade, podemos. Professor Michael Torres disse levantando-se. Quando evidências de negligência médica por um executivo sênior são apresentadas, o conselho tem um dever fiduciário de agir imediatamente. Os 9 membros do conselho se amontoaram no lado da sala. Roberto ficou sozinho no pódio. Sua apresentação de fusão ainda brilhando atrás dele, um monumento ao que nunca seria. Isso é uma armação, ele disse no microfone, desesperadamente dirigindo-se à audiência restante. Minha filha está obviamente sendo manipulada. Por quem? Perguntei. Pelos 3 neurologistas independentes? Pelo Tribunal de São Paulo que autenticou a gravação? Pelos agentes do FBI? Investigando seu insider trading através da Fundação Tavares? Essa última revelação enviou outra onda de choque pela sala. Vários investidores já estavam indo para as saídas, telefones colados nas orelhas, sem dúvida ligando para seus advogados. A repórter do Wall Street Journal se aproximou de mim. Senhora Tavares, você está confirmando o envolvimento do FBI? Estou confirmando que meu pai tentou me matar por dinheiro. Eu disse claramente, sabendo que cada palavra estaria na manchete de amanhã. Todo o resto sairá no devido tempo. O conselho reconveio. Sandra Williams falou por eles. Por voto unânime de 8-1, Sr. Tavares votando em si mesmo, Roberto Tavares é imediatamente removido como CEO do grupo médico Tavares por graves violações de ética médica e dever fiduciário. O executivo principal da delegação dos Bandeirantes levantou-se. Bandeirantes formalmente se retira de todas as negociações de fusão. Efetivo imediatamente. Quando a segurança escoltou Roberto de sua própria celebração, as ações do grupo médico Tavares haviam caído 47%. O 15 bilhão em capitalização de mercado evaporou em menos de 1 hora. Conflito máximo! Roberto gritou desesperadamente. Esta é minha empresa, meu legado. Não, eu disse calmamente. Foi construído com o dinheiro da minha mãe e morre com sua ganância. As consequências foram rápidas e impiedosas. Dentro de 2 horas da gravação sendo reproduzida, o Hospital Sírio-Libanês suspendeu os privilégios médicos do Dr. Harrison pendente investigação. O Conselho Médico Paulista lançou um inquérito formal sobre a ordem DNR. O escritório do Procurador-Geral do Estado abriu uma investigação criminal, mas as consequências imediatas foram igualmente devastadoras. 4 violações de HIPAA, a 250 mil cada significavam 1 milhão em multas pessoais para Roberto. E essas eram apenas as penalidades federais. O Estado poderia adicionar mais. Cada membro do conselho para quem ele havia ilegalmente informado sobre minha condição médica também poderia processá-lo por receber informações que os tornavam potencialmente responsáveis. Às 18 horas, 8 dos 9 membros do conselho haviam submetido seus votos para remover Roberto permanentemente. O 9º, o próprio Roberto, não era mais reconhecido como tendo direitos de voto devido às violações éticas. Marcos havia preparado tudo. No momento em que o conselho votou, ele arquivou a documentação com a Secretaria de Estado. Também arquivou queixas criminais com a Polícia Civil de São Paulo por
tentativa de homicídio através de negligência médica. As evidências são esmagadoras. A detetive Patricia Murphy me disse naquela noite. Só a gravação seria suficiente. Mas com a documentação médica, seu pai está enfrentando potenciais acusações de tentativa de homicídio. O FBI chegou à sede do Grupo Médico Tavares às 19 horas com um mandado. Apreenderam servidores, documentos e congelaram as contas da Fundação Tavares. Os 200 milhões em doações de caridade seriam rastreados transação por transação. Tiago me encontrou no saguão do hotel após a reunião, seu rosto cinza com choque e vergonha. Letícia, Tiago acenou, parecendo mais velho que seus 35 anos. Eu sei, sinto muito, Letícia. Deveria ter te protegido. Sim, eu disse, deveria. No fechamento do mercado, o Grupo Médico Tavares havia perdido 47% de seu valor. O conselho nomeou a doutora Sandra Martins como CEO interina, a mesma médica que lutou contra meu DNR. Havia justiça poética nisso. Artigo 7, seção 3. Qualquer executivo culpado de negligência médica deve ser removido. Dentro de 24 horas. A remoção de Roberto Tavares foi completa em menos de 6. A edição matinal do Estadão veio com uma manchete que definiria o legado de Roberto Tavares. Escândalo de DNR de CEO médico. Tentativa de homicídio por milhões. O Wall Street Journal foi mais comedido, mas igualmente prejudicial. CEO do Grupo Médico Tavares, removido após gravação, revelar tentativa de apressar a morte da filha por herança. A cobertura da Bloomberg incluiu o vídeo da Assembleia de Acionistas. Minha revelação clara e composta contrastava com as negações desesperadas de Roberto. O clipe viralizou em horas. 3 milhões de visualizações ao meio-dia. Escandalou DNR tendendo nacionalmente. Mas não foram apenas os grandes veículos. Blogs de ética médica dissecaram cada segundo da gravação. Analistas jurídicos debateram as acusações criminais em programas de notícias. O Fórum de Aconselhamento Jurídico do Reddit tinha um megatópico com mais de 10 mil comentários. Muitos de trabalhadores da saúde compartilhando suas próprias histórias de horror sobre decisões médicas, motivadas por lucro. O Conselho Médico Paulista emitiu uma declaração sem precedentes ao meio-dia. As ações descritas no caso Tavares representam a violação mais grave da ética médica que investigamos. Estamos revisando todas as ordens de DNR emitidas nas instalações do grupo médico. Tavares nos últimos 5 anos. 47 casos foram sinalizados para revisão imediata. 3 hospitais Tavares anunciaram que estavam cortando seus acordos de afiliação até o final do dia. O Sindicato dos Enfermeiros convocou um voto de desconfiança. Estudantes de medicina da USP iniciaram uma petição para remover o nome de Roberto do auditório. Tavares, para o qual ele doou 25 milhões ARS, com dinheiro da fundação, é claro. O FBI expandiu sua investigação. O insider trading era apenas o começo. Encontraram empresas de fachada nas Ilhas Cayman, subornos disfarçados de taxas de consultoria e quase 50 milhões desviados da fundação Tavares em 7 anos. Dra. Martins, como CEO interina, realizou uma coletiva de imprensa de emergência às 16. O grupo médico Tavares está comprometido com transparência completa e reforma ética. Ela anunciou. Estamos cooperando totalmente com todas as investigações e implementando mudanças imediatas em nossos procedimentos de supervisão. Cada ordem de DNR em nosso sistema será revisada por um painel independente. Um repórter perguntou sobre mim. A senhora Tavares retornará à sua posição de diretora jurídica? A senhora Tavares está focando em sua recuperação e sua própria prática jurídica. Dra. Martins disse cuidadosamente. Respeitamos sua decisão de se distanciar da organização durante esta transição. Distanciar-me? Isso foi diplomático. A verdade era que eu nunca mais queria colocar os pés em um prédio do Tavares Médico. No fechamento do mercado, as ações haviam se estabilizado em 53% de seu valor pré-escândalo. E 15 bilhão em capitalização de mercado, sumidos. As participações pessoais de Roberto, uma vez valendo 400 milhões, agora valiam 210 milhões e congeladas por ordem federal. No momento em que o ciclo de notícias terminou, Roberto Tavares não estava apenas arruinado. Ele era radioativo. Nenhum hospital no Brasil jamais o contrataria novamente. Tiago veio ao meu apartamento 3 dias após a Assembleia de Acionistas, parecendo que não havia dormido desde então. Carregava uma caixa de documentos e uma carta de demissão que já era de conhecimento público. Tenho pensado na mamãe, ele disse, parado na minha porta porque eu não o havia convidado para entrar. O que ela pensaria do que nos tornamos? O que você e papai se tornaram, corrigi. Eu nunca mudei. Não, você não mudou. Ele colocou a caixa no chão. Estes são todos os registros que mantive. Transações fora dos livros, conversas gravadas, e-mails. Papai não sabe que salvei.
3 anos de material. Minha apólice de seguro, eu chamava. E você está me dando agora, depois que quase morri? Sua voz quebrou. Deveria ter te protegido naquela sala de UTI, quando papai estava assinando aqueles papéis. Sabia que estava errado. Mas estava tão afundado em dívidas, tão dependente da aprovação dele, que me convenci de que minha vida valia menos que sua dívida. Sim. Ele encontrou meus olhos pela primeira vez. E vou viver com isso pelo resto da minha vida. Mas posso pelo menos tentar fazer o certo. Testemunharei contra ele, contra toda a rede de corrupção. Aceitarei qualquer sentença que me derem. Olhei para meu irmão. Realmente olhei para ele. Ele havia perdido peso. Suas mãos tremiam ligeiramente. O menino de ouro diretor financeiro havia ido, substituído por alguém que finalmente havia se visto claramente e não suportava a visão. Os 10 milhões que emprestei a você, eu disse. O que aconteceu com eles? Dívidas de jogo. O vício do papai não é substâncias, é poder. O meu era tentar acompanhar seu estilo de vida. Ele puxou seu telefone, mostrando uma confirmação de transferência bancária. Liquidei tudo. Minha casa, meus carros, meu portfólio. Você terá seus 10 milhões de volta até o fim do expediente de hoje. E então eu desapareço. Mudo meu nome. Talvez recomece em algum lugar onde ninguém conhece o nome Tavares. Ele se virou para sair, depois parou. Sei que não pode me perdoar. Eu não me perdoaria, mas queria que você soubesse que quando disse que você deveria ter morrido, eu estava realmente falando sobre a parte de mim que precisava morrer. A parte que escolheu ele em vez de você. Eu não o perdoei, mas peguei a caixa. Deveria ter te protegido, ele disse mais uma vez. Sim, concordei. Deveria. 27 de março, R$9. A sala de reuniões do conselho no 42º andar da sede do grupo. Médico Tavares parecia um tribunal. 8 membros do conselho sentaram ao redor, da mesa de mogno que Roberto havia pessoalmente selecionado para projetar poder. Sua cadeira vazia na cabeceira parecia um vazio. Atendi via link de vídeo. Marcos havia aconselhado contra qualquer presença física que pudesse ser interpretada como busca de controle. Assisti do meu laptop, enquanto o conselho sistematicamente desmontava o império de Roberto Tavares. Moção para formalmente demitir. Roberto Tavares como CEO. Efetivo imediatamente. Sandra Williams anunciou. Apoiado, disse Dra. Chung. A votação foi 8-0. Roberto, tentando participar virtualmente do escritório de seu advogado, teve acesso negado à reunião. Moção para revogar todas as autoridades de assinatura e posições do Conselho de Roberto Tavares. Outro voto 8-0. Moção para nomear Dra. Sandra Martins como CEO interina por um mandato mínimo de 1 ano. 8-0. Dra. Martins aceitou com gravidade. Meu primeiro ato será estabelecer um comitê de ética independente para revisar todas as decisões executivas dos últimos 5 anos. Professor Torres levantou a próxima questão. Senhora Tavares, o Conselho gostaria de oferecer a posição de diretora jurídica com plena autonomia para investigar e reformar nossos procedimentos de conformidade. Agradeço a oferta, eu disse claramente, mas devo recusar. O grupo médico Tavares precisa se reconstruir sem nenhum membro da família. Tavares em posições de liderança. O nome em si está manchado. Então deveríamos considerar rebranding, Sandra Williams sugeriu. Nos distanciar do nome Tavares inteiramente. Eles eventualmente votariam para se tornar sistemas de saúde Commonwealth. O nome de Roberto seria apagado de cada prédio, cada documento, cada comunicado de imprensa. Apagado como ele tentou me apagar. Há mais uma questão, Dra. Martins disse. O fundo fiduciário que o Sr. Tavares tentou acessar, os 75 milhões, permanece no fundo da minha mãe intocado, confirmei. Estarei estabelecendo uma fundação para pesquisa de lesão cerebral traumática e apoio a famílias lidando com negligência médica. Não terá conexão com esta organização. Mitchell Barrows, ex-advogado de Roberto, já havia fugido para seu carro quando o FBI chegou. Ele mais tarde seria caçado por seu papel em facilitar a fraude de tutela tentada. A reunião terminou com um momento de silêncio. Não por Roberto, mas pelo que o grupo médico Tavares poderia ter sido se a ganância não o tivesse envenenado do topo. Eu não queria seu trono. Eu disse a eles antes de desconectar. Eu queria minha liberdade. Hoje nós dois conseguimos o que merecemos. As atas do conselho registrariam como a rescisão executiva mais curta da história corporativa. Tempo total desde a exposição da violação até a remoção completa, 18 horas. Vi Roberto uma última vez 3 dias após a reunião do conselho. Ele apareceu no meu prédio de apartamentos às 22 horas, parecendo ter envelhecido. 1 década em 72 horas.
Seu terno Armani estava amassado. Seu cabelo prateado, sempre perfeitamente penteado, pendia flácido. O guarda de segurança ligou para me avisar, mas eu o deixei entrar. Queria ver o que restava do homem que tentou me matar. Ele ficou na minha sala de estar, olhando para as fotos na minha lareira. Todas da minha mãe, nenhuma dele. Perdi tudo, ele disse, sua voz oca. 7 posições no conselho sumidas, ativos pessoais congelados. Bárbara entrou com pedido de divórcio esta manhã e está levando metade do que quer que o FBI não confisque. Bárbara, minha madrasta, que havia se casado com ele por dinheiro. Havia justiça poética nela deixá-lo no momento em que o dinheiro desapareceu. O FBI diz que estou enfrentando 20 anos, ele continuou. Insider trading, desfalque, fraude eletrônica. Ainda não decidiram se vão perseguir a acusação de tentativa de homicídio. Não disse nada. Deixei-o falar. Deixei-o sentir o que eu havia sentido naquele coma. Desamparado, sem voz, à mercê de outros. Eu tinha dívidas, ele disse de repente. 150 milhões para pessoas que não aceitam falência como desculpa. A fusão deveria limpar tudo. Seu fundo fiduciário era o plano B. Então você escolheu seu vício em jogos sobre a vida de sua filha. Por um momento sua máscara rachou completamente. Eu só queria proteger o legado. Sua mãe construiu algo lindo e transformei em algo poderoso. Pensei que se pudesse apenas superar essa crise. Você teria me deixado morrer. As palavras pairaram entre nós como uma lâmina. Eu estava desesperado, ele sussurrou. Os russos disseram que me matariam se eu não pagasse até abril. Pensei. Me convenci de que você não gostaria de viver como um vegetal, que o dinheiro faria mais bem. Ele envelheceu mais um ano naquele momento. Ombros caindo. O poderoso Roberto Tavares reduzido a um velho quebrado em um terno caro. Eu sei, ele disse calmamente. Sei o que sou agora. Só queria proteger. Não, você queria sobreviver. E estava disposto a me sacrificar para fazer isso. Caminhei até a porta, abrindo-a. Saia. Se entrar em contato comigo novamente, vou perseguir as acusações de tentativa de homicídio eu mesma. Ele arrastou-se em direção à porta, depois parou. Sinto muito, Letícia. Desespero não desculpa a maldade, eu disse. Mesmo monstros têm razões. Isso não os torna menos monstruosos. Pela primeira vez em 40 anos, Roberto Tavares não tinha título depois de seu nome. O fundo fiduciário que minha mãe me deixou permaneceu intocado. 75 milhões pelos quais Roberto esteve disposto a matar. Em 1º de abril, sentei na sala de conferências de Hartley e Associados, o escritório de advocacia original da minha mãe, assinando os documentos que transformariam dinheiro de sangue em esperança. A Fundação Eleanor Tavares para a Recuperação Neurológica. Marcos leu dos papéis de incorporação, dedicada a financiar tratamento para pacientes de lesão cerebral traumática cuja cobertura de seguro foi negada. O nome da minha mãe viveria, mas não da maneira que Roberto havia corrompido. 25 milhões vão para estabelecer o fundo, expliquei aos advogados. 25 milhões para bolsas de pesquisa no Sírio-Libanês, especificamente para o Departamento de Neurologia da Dra. Martins, e 25 milhões para um fundo de assistência jurídica ajudando famílias a lutar contra ordens de DNR injustas. E os ganhos do principal? O sócio sênior perguntou. Bolsas completas para estudantes de medicina que se comprometam a trabalhar em comunidades carentes. Minha mãe teria querido isso. Estruturamos para que nenhum membro da família Tavares pudesse controlar ou beneficiar da fundação. Um conselho, independente de eticistas médicos e defensores de pacientes supervisionária. Cada real. Naquela tarde, recebi uma ligação da Dra. Martins. 3 famílias já entraram em contato. Seus entes queridos tinham ordens de DNR assinadas sob circunstâncias suspeitas em instalações Tavares. Sua fundação poderia ajudá-los a conseguir justiça. Então começamos com eles, eu disse. Os 10 milhões de Tiago chegaram conforme prometido junto com uma nota. Isso não me absolve. Nada pode. Mas talvez possa ajudar outra pessoa. Adicionei a fundação. No final da semana, havíamos recebido mais de 200 pedidos de assistência. Famílias a quem haviam dito que seus entes queridos eram muito caros para salvar. Pacientes que haviam sido descartados porque seu seguro tinha limites. Pessoas como eu que haviam sido avaliadas em reais em vez de batimentos cardíacos. A primeira bolsa foi para Maria Gonzalez, uma estudante universitária de 19 anos, cuja família foi dita a considerar outras opções após seu acidente de motocicleta. Com nosso financiamento, ela recebeu o tratamento experimental que seu seguro negou. Ela está caminhando hoje. A segunda foi para Tomás Chen, 72, cujos filhos foram pressionados a assinar um DNR porque na idade dele, a qualidade de vida seria mínima.
Ele agora está tocando piano no recital de sua neta. Cada sucesso era uma repudiação da filosofia de Roberto. Cada recuperação era prova de que algumas coisas importam mais que dinheiro. O dinheiro da mãe curaria, não prejudicaria. O lema da fundação gravado em uma placa na sala de espera de nossa primeira clínica. Cada vida tem valor além da medida. Eleanor Tavares, 1961 a 2014. Em setembro, havia estabelecido minha própria prática. Serviços Jurídicos Tavares, mantendo meu nome para me lembrar por que luto. Nos especializamos em negligência médica e direitos dos pacientes, particularmente casos envolvendo ordens de DNR, coagidas e decisões de fim de vida prematuras. Minha primeira cliente foi Dorothea Patterson, uma senhora de 82 anos, cujo filho tentou invocar procuração para parar seu tratamento de câncer e acessar seu fundo de pensão. Ganhamos. Ela está livre de câncer hoje, e seu filho está cumprindo 3 anos por abuso de idoso. O escritório era pequeno, apenas eu, 2 paralegal e Marcos como conselheiro sênior. Mas escolhemos nossos casos cuidadosamente, pegando apenas aqueles onde motivação financeira corrompia decisões médicas. Não perseguíamos ambulâncias, perseguíamos justiça. Você poderia ganhar 10 vezes mais em direito corporativo. Uma colega de Harvard me disse tomando café. Vi o que o direito corporativo protege, respondi. Prefiro dormir à noite. Mantivemos uma regra simples. Nunca pegamos casos envolvendo Sistemas de Saúde Commonwealth, antigo Grupo Médico Tavares. Eles precisavam se reconstruir sem qualquer sombra Tavares, e eu precisava construir algo completamente meu. Dra. Martins enviava atualizações ocasionalmente. A empresa havia se estabilizado sob sua liderança, implementando as diretrizes éticas mais rigorosas da indústria. Cada ordem de DNR agora exigia acordo de 3 médicos, independentes, e era automaticamente revisada por um conselho de ética. A atenção da mídia desapareceu após alguns meses, substituída por outros escândalos, outras traições. Mas as mudanças permaneceram. O Conselho de Ética Médica Paulista instituiu o protocolo Tavares, gravação obrigatória de todas as discussões de DNR, revisão automática de qualquer ordem assinada, dentro de 72 horas de admissão e penalidades criminais para coerção financeira. Me especializei em proteger os vulneráveis de predadores médicos. As paredes do meu apartamento encheram com cartas de agradecimento de clientes, fotografias de recuperações consideradas impossíveis e um documento emoldurado. O prêmio da Ordem dos Advogados Paulista por Excelência, em Advocacia de Ética Médica. O nome de Roberto não estava em lugar nenhum na minha nova vida. Havia pegado sua tentativa de me apagar e transformado em propósito. Outubro de 2024. Os degraus do tribunal estavam lotados com repórteres quando Roberto Tavares foi sentenciado a 2 anos de liberdade, condicional por violações de IPA. Os promotores federais haviam decidido não perseguir acusações de tentativa de homicídio, citando evidências insuficientes de premeditação. Mas as penalidades civis eram esmagadoras. 6 milhões em multas, liquidação completa de ativos e proibição. Vitalícia de servir em qualquer conselho médico. Não compareci à sentença. Estava no tribunal eu mesma naquele dia, ganhando um acordo de 60 milhões de reais para a família Henrique, cuja filha havia sido negado tratamento experimental por sua seguradora, enquanto o diretor financeiro do hospital, coincidentemente, comprou ações do fabricante do tratamento concorrente. Grupo Médico Tavares, agora Sistemas de Saúde Commonwealth, havia recuperado para 60% de sua avaliação pré-escândalo. A mudança de marca estava completa. O retrato de Roberto havia sido removido de cada prédio, doado a um armazém onde executivos esquecidos vão acumular poeira. Tiago havia desaparecido completamente após testemunhar. Sua cooperação reduziu sua sentença para 6 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional. A última vez que soube, ele estava trabalhando como tutor de contabilidade em Curitiba sob um nome falso, ensinando estudantes sobre práticas financeiras éticas. Penitência irônica por seus pecados. O protocolo Tavares havia sido adotado por 3 estados com mais considerando legislação. 47 casos suspeitos de DNR haviam sido revisados, resultando em 11 processos criminais e 31 acordos civis. Famílias que haviam perdido entes queridos para cálculos financeiros finalmente tinham recurso. A Fundação Eleanor Tavares havia distribuído 40 milhões de reais em bolsas financiando o tratamento para 63 pacientes que haviam sido descartados como economicamente inviáveis. 58 ainda estavam vivos. Suas famílias nos enviavam cartões de Natal com fotos de formaturas, casamentos, netos, eventos de vida que quase nunca aconteceram. Dra. Martins me convidou para falar no Simpósio Anual de Ética do Commonwealth. Health. Recusei. Algumas pontes não deveriam ser reconstruídas, mesmo com as melhores intenções.
A investigação do FBI havia descoberto a extensão completa dos crimes de Roberto. 215 milhões desviados ao longo de 9 anos. Insider trading que rendeu 30 milhões em ganhos ilegais e subornos, totalizando 10 milhões a vários oficiais. A conexão de jogos russos levou a uma investigação federal separada que eventualmente indiciaria 6 outros em um esquema internacional de lavagem de dinheiro. O Conselho de Ética Médica Paulista criou o Protocolo Tavares, gravação obrigatória de todas as discussões de DNR. Por todas as métricas, a justiça havia sido servida. Roberto foi destruído. O sistema corrupto reformado e vítimas compensadas. Então por que eu ainda verificava minhas fechaduras 3 vezes toda noite? A carta chegou em 15 de novembro de 2024, encaminhada através do escritório de Marcos com um carimbo de Campinas. A caligrafia de Roberto, uma vez ousada e comandante em contratos de bilhões, agora tremia através de papel barato de caderno. Letícia, sei que você disse sem contato, mas preciso que você saiba algo antes de morrer. Os médicos dizem câncer pancreático, 4 meses, talvez 6. Irônico, não é? Todos aqueles hospitais que controlei, e nenhum deles pode me salvar agora. Tenho vivido em um apartamento de 1 quarto em Campinas, trabalhando como zelador noturno em uma clínica médica. Eles não sabem quem sou. É pacífico limpar depois de verdadeiros curadores. Penso naquela sala de UTI todas as noites. Ouço minha voz naquela gravação. Deixa ir. E entendo agora o que realmente era. Um pai que valorizou o dinheiro sobre os batimentos cardíacos de sua filha. Não há perdão para isso. Não estou pedindo nenhum. Sua mãe ficaria orgulhosa do que você construiu. A fundação, a prática, as mudanças que forçou na indústria. Você se tornou tudo o que fingi ser. Poderosa, principiada, intocável. Deixei o que resta, cerca de 2 milhões após os acordos para a sua fundação. Não vai me absolver, mas talvez possa salvar a filha de outra pessoa. Não entrarei em contato novamente. Só precisava que você soubesse que finalmente entendo o que perdi. Não dinheiro ou poder ou reputação. Perdi a única coisa que realmente importava. O amor da minha filha. Você estava certa. Desespero não desculpa a maldade. Roberto. Li 2 vezes, depois passei para Marcos. Como você quer responder? Ele perguntou. Puxei meu papel timbrado legal e escrevi 3 palavras. Sem contato significa sem contato. Fiz Marcos enviá-lo através de seu escritório junto com uma ordem de cessar e desistir. 2 semanas depois, uma doação de 2 milhões apareceu na conta da fundação. Eleanor Tavares, de doador anônimo de Campinas. Sabia de quem era. Aceitei porque o dinheiro podia salvar vidas. Mas adicionei uma anotação em nossos registros. Doação aceita sem reconhecimento ou absolvição. Perdão não requer reconciliação. Algumas pontes, uma vez queimadas por traição, devem permanecer cinzas. Roberto morreria sozinho em Campinas 4 meses depois. Soube sobre isso de um pequeno obituário no jornal local que não mencionava seus títulos anteriores, seu império médico ou sua família. Apenas Roberto Tavares, 58, zelador. Não comparecia ao funeral. Ninguém mais compareceu. 2 dias após a morte de Roberto, em março de 2025, Marcos descobriu a verdade completa durante a divulgação final de documentos do FBI. As dívidas de jogo não eram apenas sobre dinheiro. Marcos explicou deslizando uma pasta através da minha mesa. Eram sobre sobrevivência. A máfia russa tinha fotografias, Marcos disse. Roberto no cassino deles em 2019, 2020 e 2021. Mas olha as datas. Cada foto coincidia com o aniversário da morte da minha mãe. Todo ano no dia em que ela morreu, Roberto voava para o Uruguai e perdia milhões tentando sentir algo além de culpa. A mais, Marcos disse calmamente. O FBI encontrou seus diários pessoais em uma unidade de armazenamento. Ele escreveu sobre a morte de sua mãe, como havia pressionado ela a atrasar o tratamento porque estava negociando uma aquisição hospitalar. Ela esperou 3 meses. Naquela altura, o câncer havia metastizado. Olhei para as páginas da caligrafia de Roberto, confessando uma culpa que o havia comido vivo por 10 anos. Ele havia matado minha mãe por ganância. Depois quase me matou pela mesma razão. Ele escolheu seu vício sobre a vida de sua filha. Eu disse, repetindo o que disse a ele meses atrás. Mas agora eu entendia. O vício não era jogos. Era tentar escapar da culpa de matar a única pessoa que realmente o amou. Os russos sabiam sobre sua mãe. Marcos continuou. Usaram como alavancagem. Pague-nos ou contaremos à sua filha o que realmente aconteceu com Eleanor. A peça final se encaixou. Roberto não havia apenas tentado me matar por dinheiro. Tentou me matar para manter seu segredo. Se eu morresse, a verdade sobre minha mãe teria morrido também. Ele escolheu seu vício sobre a vida de sua filha. Eu disse novamente. Mas desta vez eu entendia.
Ele havia sido viciado em se esconder da verdade. Mesmo monstros têm razões. Isso não os torna menos monstruosos. Peguei os diários e o relatório do FBI e os tranquei no meu cofre. Algum dia eu poderia ler a confissão completa de Roberto. Algum dia eu poderia entender como um homem poderia matar as duas pessoas que alegava amar mais. Mas não hoje. Hoje eu tinha uma reunião com um cliente. Um jovem pai cujo hospital da esposa queria descontinuar suporte de vida, porque seu seguro havia caducado. Sua esposa tinha 80% de chance de recuperação com tratamento adequado. Eu me certificaria de que ela conseguisse, porque é isso que a filha de Eleanor Tavares faz. Ela salva as pessoas que outros deixariam morrer por dinheiro. Obrigada por testemunhar minha história. Às vezes as maiores traições vêm daqueles mais próximos de nós. Mas evidências, preparação e escolher o momento certo podem entregar justiça. Se você sobreviveu à traição familiar ou negligência médica, saiba que não está sozinho. Por favor, se inscreva para mais histórias de verdade prevalecendo sobre poder. Compartilhe isso com alguém que precisa saber que pode enfrentar seus opressores. E lembre-se, documente tudo.